muito feliz que você veio aqui compartilhar a sua história, que é super inspiradora. Vocês vão ver tudo que a Aline está fazendo de incrível na Ressignificadas. É demais esse nome, né? Esse aqui, Flor. Boa tarde. Muito obrigada pela atenção, por vocês terem dedicado um pouco de tempo para conhecer os nossos projetos. Assim a gente não se sente tão só, né? Porque empreender dá uma solidão, aí quando a gente olha que tem pessoas que de fato estão interessadas, que querem colaborar de alguma forma, dá mais gás. Bom, Ressignificadas. Eu sou fundadora desse projeto, que daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais como que funciona. Mas a ideia da Ressignificadas é colaborar para um mundo mais igual. E aí, eu quero começar contando um pouco de quem sou eu, porque a Ressignificadas nasceu da minha história de vida, da forma como eu ressignifiquei a minha vida, e, a partir daí, eu entendi que eu precisava ajudar outras pessoas a também olhar para as suas histórias de vida de forma diferente. Essa sou eu, né, em 2013, e essa em 2018, acho que dá para perceber que eu dei uma ressignificada em algumas coisas. Na parte externa, dá para ver que, claramente, nessa época, eu não me enxergava enquanto mulher negra. Mas eu também não tinha espaço enquanto, né, uma mulher branca. Isso sempre foi muito complicado internamente para mim. Só que eu lutava, né? Nessa época, eu também tinha feito uma cirurgia plástica para colocar silicone. Eu comecei a modificar e me mutilar o meu corpo, porque eu não conseguia entender como que eu não era aceita, como que eu não tinha espaço nos lugares, como que eu não era amada por ser quem eu era. E eu comecei a mexer em um monte de coisa externamente. Mas até chegar em 2013, teve muita história. Eu sou neta de um estupro. Minha mãe também foi estuprada. Para mim, sobrou abuso. E entender que o meu corpo poderia servir de veículo para transformar o mundo demorou muito tempo. Porque era ele quem tinha levado a dor para todas as mulheres da minha família. E era ele quem estava levando a dor para muitas mulheres do mundo. Então, durante esse período, eu me masculinizei, eu sofri muitas relações de abuso, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter dinheiro e poder e cargo, porque assim o mundo ia me notar. E aí eu fui fazer faculdade de Direito, eu sou advogada de formação, trabalhei em grandes escritórios, em grandes empresas, multinacionais. Depois fui fazer MBA em Marketing, porque eu achava que o importante mesmo era quantos títulos eu tinha, né? A sociedade sempre falou isso para a gente. Quanto mais títulos você tem, mais você importa. E para a mulher ainda, eu imagino que todo mundo está sentindo bem o que eu estou falando. E aí não bastava, fiz MBA na GV, falei, não, está faltando alguma coisa, ainda não estou sendo amada, reconhecida, validada como eu quero. Fui fazer uma especialização em gestão de pessoas e psicologia organizacional, e nada. E aquele buraco, e eu falava, gente, não é possível. Eu trabalhava 12, 13 horas por dia, infeliz. Então, eu trabalhava, meu tempo era no trabalho e no bar, porque, imagina, eu estava totalmente infeliz, eu não queria reconhecer os meus problemas, eu não queria voltar para casa e perceber que eu tinha que lidar com eles. E eu comecei um mergulho na minha sombra, né? Porque aí eu fui para o chão, e de lá eu fui voltando. E à medida em que eu ia voltando, eu ia percebendo que não dava para deletar tudo que eu tinha vivido. Que não dava para eu reescrever a história, pegar uma página em branco e falar um novo livro, né? Dava, sim, para usar essa página, mas para contar essa nova história, para olhar ela de uma forma diferente. E foi aí que eu fui ressignificando a minha vida, dando um novo significado. Ao invés de odiar os homens, porque alguns deles fizeram mal para as mulheres da minha família, eu passei a entender que eu vivo numa sociedade, que essa sociedade ela é machista, que ela me pune muito, sim, ela pune muitas de nós mulheres com a morte, mas ela também pune os homens. E eu comecei a entender que não ia adiantar eu ter inúmeros títulos, cargo, dinheiro, apartamento, carro, se eu não fizesse uma transformação interna. E foi a partir desse meu processo que eu resolvi criar Ressignificadas, que não começou com esse nome.
Ela começou com diversos nomes, que assim como eu, também, é claro, já teve uns 20, gente. Mas tudo bem, vamos considerar que é ressignificadas. Por quê? Porque o tempo todo eu sofria de uma coisa que muitas das mulheres aqui com certeza sofrem, que é a síndrome da impostora, né? Eu sempre achava que não estava bom. Aí eu falava, não, agora eu vou fazer mais um curso, aí daqui a pouco beleza, aí eu falo. E aí eu fui fazendo um monte de curso, e nada, os resultados não vinham. A partir do momento que um dia eu desabafei sobre a minha história de vida, e pá, as pessoas se identificaram. Elas falaram, poxa, é disso que eu estou falando, eu também passei por isso, será que a gente pode se ajudar? Como que você sobreviveu? E aí eu percebi que existia um poder muito grande nessa troca, nessa colaboração. Nesse meio tempo, gente, como eu era louca dos cursos e dos títulos, eu fiz inúmeras certificações. Eu estou finalizando agora esse ano a especialização em psicanálise junguiana e tudo mais que vocês imaginarem nessa área, e comecei a trabalhar com educação socioemocional. E qual que foi a minha ideia? Eu tive o privilégio de poder pagar terapia, de poder pagar cursos, de poder me especializar. Mas muita gente, principalmente muitas mulheres, não tem esse privilégio, né? E aí a gente vai ler aquele livro de autoajuda e o negócio não muda na nossa vida. Ou a gente vai fazer cursos caríssimos, quem pode, né? E faz aquela mudança, mas você percebe que você não consegue ajudar as outras pessoas. Foi por isso que eu decidi desmistificar, né, essa inteligência emocional e social, usar uma nova linguagem, uma linguagem que seja acessível para todo mundo, independente do título, do cargo que essa pessoa tem, e uma linguagem que faça com que essa mulher, em especial, ela possa olhar para a história de vida dela e enxergar que ela já tem esse conteúdo. Eu também combato a síndrome da impostora. Como assim, Aline? Porque, como eu falei para vocês, eu passei anos juntando papéis, títulos, e nada daquilo importava, porque eu achava que eu não era boa o suficiente. E aí eu percebi que de nada adianta eu lutar por igualdade de gênero, se na hora em que nós temos a oportunidade, a gente acha que não é boa o suficiente, a gente não consegue mostrar a nossa potência. Então, é preciso que a gente se conheça, é preciso que a gente conheça as nossas emoções, o nosso senso de valor, perceba a potência que a gente tem, perceba que dá para transformar a nossa dor, a nossa história de vida, em conhecimento, em ferramenta, em potência, para que a gente possa ir para o mundo e mudar. Porque de nada adianta ter os títulos que eu tive, ter as oportunidades que eu tive, se na hora que chegava lá, ou eu me igualava a quem já estava lá e eu era crítica, ou eu nem abria a boca. E aí, como que eu faço isso, né? Hoje, eu desenvolvi ferramentas para transformar a experiência de vida dessas mulheres, das pessoas, em ferramenta socioemocional. Por quê? Porque também eu queria uma relação que não fosse verticalizada. Eu não queria que essa mulher ou essas pessoas dependessem de mim, ou como coach, ou como terapeuta, e que na hora que os problemas surgissem, ela tivesse que me ligar para marcar uma sessão. Porque eu acreditava que se ela dependesse de mim, isso não ia se multiplicar. Então, as ferramentas que eu desenvolvi é para que essa mulher, ao olhar para a história de vida dela, ela mesma vai desenvolver a sua ferramenta emocional. Então, lá no futuro, quando o problema voltar, porque, né, a gente não tem como zerar a vida, não tem mais problemas. Eles vão aparecer. Agora, como que ela vai lidar com isso, a partir de agora, é com uma ferramenta que é dela. Não é como alguém falou, como ela leu no livro. Eu também promovo a aprendizagem em comunidade. Por quê? Porque eu acredito que, se eu já passei, se eu já fui lá, já caí, já levantei, já fui nesse caminho, eu posso voltar e ajudar outra pessoa. E a gente é ensinado, principalmente mulheres, a não confie, mulher muito junto, é problema. E aí o que acontece? Muitas vezes, uma solução para o meu problema está na mulher que está do meu lado. Nesse sentido, eu tenho um projeto que chama Ressignificando o Abuso. É um projeto onde eu ajudei 115 mulheres a recontar a sua história de relacionamento abusivo, de uma forma em que ela transformasse toda a dor que ela teve em potência, olhasse para aquilo e percebesse que, após passar isso, ela pode ajudar uma outra mulher que está vivendo. E agora a gente está na segunda fase, a gente está num grupo de 40 mulheres que estão em relacionamento abusivo e que estão saindo desses relacionamentos. E tudo isso acontece por meio dessa aprendizagem coletiva.
Quando alguém tem uma crise, quando alguém volta, quando alguém faz alguma coisa, ao invés de julgar, porque a família vem muito e aponta o dedo, não, ou merece apanhar, porque já aconteceu isso várias vezes. Tem uma outra mulher que já passou por isso, que já caiu, que já levantou, e fala, não, talvez agora se você fizer tal coisa, funcionou comigo. Agora, imagine 40 mulheres falando isso para uma pessoa. É muito mais forte do que o poder da sociedade de falar, não, você não é capaz. Então, por isso que eu promovo essa aprendizagem e acessibilizando e desmistificando o conhecimento. Porque, assim, eu estou terminando meu 3º ano de psicanálise e eu sei o quanto é difícil você parar para estudar 3, 4 horas, né, de uma tese ou de uma coisa, ou desenvolver um artigo. Então, tem muitas mulheres que não sabem nem escrever, mas elas estão morrendo. Então, eu não posso esperar que essa mulher tenha conhecimento teórico para que ela possa se salvar. Então, o meu papel hoje é buscar, de uma forma acessível na linguagem e acessível mesmo nessa questão de valores, que essa mulher desenvolva essa inteligência, transforme essa dor em potência e, de fato, coloque no mundo todo o seu potencial. E aí, assim, como que essa colaboração faz parte do meu negócio? Hoje, todo o conteúdo que eu produzo e até mesmo todo o negócio, ele é desenhado a partir das necessidades dessas mulheres. Então, eu tentei fazer um bom uso das redes sociais e criar, a partir da Ressignificada, uma comunidade de pessoas reais, onde eu dedico mesmo o meu tempo para conversar com essas mulheres, para entender quais são as maiores dificuldades e para estimular que elas contem como elas resolveram tudo isso, para que, de forma colaborativa, a gente produza esse conhecimento. Porque, mais uma vez, eu sou uma facilitadora e uma organizadora das experiências de vida dessas mulheres. Eu não estou ali ensinando ninguém, eu não sou professora de ninguém. As ferramentas que eu tenho é porque eu tive o privilégio de ir estudar e adquirir. E, em razão desse privilégio, eu sinto como uma obrigação minha com o mundo voltar, desmistificar e entregar para cada uma dessas mulheres a possibilidade de transformar a sua vida. E aí, semana passada, eu criei o Clube das Ressignificadas. Ele é um clube só de mulheres. E, semanalmente, eu vou entregar conteúdo de desenvolvimento emocional e social gratuito. Amanhã sai mais uma trilha. São trilhas curtas de aprendizagem, porque eu sei que muitas vezes não dá tempo, está na correria, é uma loucura. E lá dentro tem uma comunidade também, que a partir do movimento interno que você faz para fazer essa análise, esses exercícios, depois você volta e troca com outras mulheres dentro desse clube. Eu anunciei o clube na quarta-feira passada, nós já somos em 242 mulheres enquanto eu estava aqui, então, para mim, isso é muito gratificante, porque a proposta do clube é exatamente essa colaboração, é exatamente que a mulher se desenvolva, que transforme sua dor em potência e que vá para o mundo transformar o mundo. Então, eu acredito muito que essa colaboração, dessa junção de todas essas histórias de vida, podem realmente transformar. Para quem... eu pensei muito, né, de que forma que eu fecharia essa minha fala. Independente de ser um projeto só para mulheres, eu me comunico muito bem também dentro desse projeto com homens, porque eu acredito que não adianta de nada eu e essas mulheres se tornarem fortes, potentes, se na hora que a gente for no mundo, o nosso parceiro, o nosso chefe, o nosso colega de trabalho, o cobrador do ônibus, for um homem que não se desenvolveu. Então, toda a linguagem que eu desenvolvi foi em respeito a todos os gêneros. Eu acho, sim, que nós temos que olhar para a gente, porque por muito tempo a gente ficou sem esse apoio emocional, sem o desenvolvimento da nossa subjetividade. Mas o homem também precisa desse apoio. Então, o que eu queria convidar todos vocês, independente de gênero, é o que mudaria no mundo se você transformasse a sua dor em potência? O que você faria hoje se você pegasse toda a dificuldade que você já viveu no mundo e transformasse isso em combustível para a mudança? Eu fiz isso. E eu posso garantir para vocês que, diariamente, eu transformo a vida de muitas pessoas, não por conta dos títulos que eu tenho, mas por conta da história de vida que eu tenho, que eu reconheci que ela valia a pena.
E aí, eu quero agradecer a atenção de vocês, convidar todas as mulheres para fazer parte do clube. No meu Instagram, @ressignificadas, tem o link. É só entrar, gente. Amanhã tem conteúdo, primeiro da série de autossabotagem. Vamos falar sobre isso, né? E muito obrigada. E os homens também, vocês são super bem-vindos na comunidade, trazendo um novo olhar, que é um lugar de fala que eu não tenho, mas que com certeza vai me engrandecer. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar essa tarde aqui com vocês. Uau! Que lindo! Maravilhosa! Fica aqui. Não julgamento, transformar dor em potência e colaborar por um mundo mais igual. Também quero. Quero fazer parte do clube. Parabéns, querida. Muito, muito inspirador. Alguma pergunta? Oh, Miriam, foi rápida. Tipo, se só tem uma pergunta, é Miriam. Cadê? Aí. Aline, é o seguinte, vou fazer o advogado do diabo. Também sou advogada. É assim, se uma mulher sofre uma violência masculina, também tem alguma coisa na vida desse homem que o tornou dessa maneira. Concorda? Concordo. Então, ele também tem um problema todo igual ao que você desenhou para uma mulher agredida ou estuprada. Tem muito homem que é estuprado na infância, certo? Então, eu proporia para você buscar um homem capacitado como você para fazer o mesmo modelo, o mesmo formato, para homens também abusados, sim, também com dor, que trazem muita dor em suas vidas, porque aí fica tudo ok. Não significa nem empoderamento da mulher, mas temos que empoderar os homens que foram também violentados física e moralmente. Sim. Aí não ia existir, quer dizer, ia diminuir muito essa questão da mulher. Concorda? Não, concordo totalmente. E concordo tanto que eu tenho um projeto que chama Diversidade de Verdades, com um amigo meu, onde a gente trabalha toda essa outra questão. Porque como a Ressignificada vem muito da minha história de vida, eu, enquanto mulher, eu tenho uma história, um lugar de fala que é diferente. Por isso que eu busquei um outro homem, porque eu realmente acredito que a mudança não está em fortalecer a mulher apenas. Nós temos que transformar o mundo escutando o diverso, né? E ainda mais no momento em que a gente está vivendo, onde não é a mulher ou o homem, né? Existem inúmeras diversidades que muitas vezes a gente não enxerga porque a gente fica no nosso mundo de dor. Então, eu acho que quando a gente olha para esse outro olhar, eu estava conversando com o José Bueno, ele também tem um projeto para homens, depois podem procurar eles, tem o Papo de Homem. Então, eu acho que sim, os homens precisam, porque eles também foram muito oprimidos, mas a nossa opressão, ela é diferente. E é por isso que eu escolhi esse lado, porque assim, é a gente que morre por ser mulher, né? Então, eu acho que todos temos que desenvolver, sim. O que eu puder contribuir, eu sempre me coloco à disposição para projetos que trabalham com masculinidade tóxicas, porque são os homens que estão me matando, né? Então, se eu não ajudar também que eles se desenvolvam, mas o meu foco hoje é para que as mulheres tenham espaço, vida e muito poder. Tudo tá bom? bem, Obrigada. Come on. Come on. Listen to me.